A gente começa um jejum de 40 dias. 40 dias, irmão. Nós vamos fazer um ato aqui no final. Vamos chamar você aqui à frente. Vamos apresentar essa consagração de 40 dias. Tá? Começa dia 1º agora. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. Só a Adriana achou. A Yala também. E o Cícero. Quem achou, diga amém. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te louvo. Agradeço pela tua presença e pelo teu Espírito neste lugar. Peço que nos oriente, nos ensine, nos instrua. Fale acerca da tua verdade, da tua palavra. Não se limite às nossas palavras, mas realiza além. Faz conforme tudo que desejas. Toma os nossos corações. Leva nossa mente cativa à obediência de Jesus Cristo de Nazaré. Constrói o que precisa ser construído. Derriba o que precisa ser derribado. Coloca o teu Espírito em nós. Enche-nos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto clássico sobre o amor, eu digo clássico porque não há um texto tão clássico e tão perfeito, tão pleno, para falar sobre esse assunto, como esse capítulo, número 13. Eu não li todo ele, mas se você ler, você vai saber aqui toda a característica acerca do amor, mas eu li propositalmente esse último versículo do capítulo para enfatizar algo que precisa ficar enfatizado em nós, que precisa ser ressaltado na nossa vida, no nosso coração, para que o nosso momento aqui na vida, a nossa vida cristã, não seja uma completa falta de propósito. Aqui a gente tem, nessa conclusão, 3 elementos que são apontados como os principais elementos da vida e da eternidade. Ele cita a fé, ele cita a esperança, ele cita o amor, sendo que destes 3, o maior deles é o amor. E nós sabemos que o amor, dentro desse contexto aqui, onde o apóstolo Paulo nos ensina, ele vem aqui de uma série de explicações sobre dons espirituais. Aqui no capítulo 12 você vai ter uma orientação, uma explicação sobre dons espirituais. E é claro que todos nós, nos assombramos com isso. A gente fica naquele estado de expectativa, a gente fica deslumbrado diante de dons. Qual é o homem que não fica maravilhado com um dom de cura, por exemplo? Qual é o homem que não fica maravilhado com um dom de revelação, uma palavra profética? E o apóstolo Paulo, ele usa esses capítulos anteriores para falar sobre os dons espirituais, sobre a necessidade de procurar os melhores dons, sobre o dom de profecia, que é um dom importante para a edificação da igreja. E após essa explicação, após de discorrer esses assuntos, esses temas, ele entra no amor, que não é apontado como um dom, mas é apontado como um caminho. É um caminho. Aqui no versículo de número 31, do capítulo 12 de 1 Coríntios, logo anterior aí ao nosso texto, no capítulo anterior, 12:31, diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E logo a seguir ele diz:
e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então, o amor não é um dom, o amor é um caminho sobremodo excelente. E nesse versículo 13 ele vai discorrer sobre o amor, as suas características, as suas particularidades. Muito bonito, muito tremendo, muito perfeito. E no final ele explica que a fé e a esperança são os principais, mas o amor é o maior de todos eles. Por que isso? Agora eu quero que você avance um pouco a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4. 1 João, logo à frente aí, um pouco à frente, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Primeiro João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus. Queridos, a gente tem vivido um tempo, uma época onde o amor tem esfriado. Isso aí é algo que qualquer um pode notar, todo mundo pode perceber. E a gente vive num ambiente onde tanta tragédia, tanta maldade, parece que vai cauterizando nosso senso, nosso critério, a nossa sensibilidade. Hoje a gente assiste matérias nos jornais e força um pouco a barra para se sensibilizar, porque é tanta atrocidade que a coisa parece que vai secando dentro da gente. Vai secando, ainda que a gente fique chocado, a gente não se comove em hipótese alguma, ou se comove por causa de um vício ou um cacoete. Mas o amor tem se tornado cada vez mais retórica e poesia, uma lembrança, algo que a gente acredita, prega, crê, só não sabe viver, só não sabe como expressar isso. Às vezes a gente até pensa que ama um pouquinho, só que se a gente for analisar direitinho, a gente vai perceber que o amor é muito mais próprio do que amor de verdade. E a gente ouve muita gente pregando por aí que para você amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Gente, eu acho isso uma bobagem terrível. Porque eu não conheço nenhum indivíduo que não se ame o suficiente para compreender que amar ao próximo como a si mesmo não está dizendo para você se amar, porque todo mundo se ama, ou tem alguém aqui que se deseja o mal. Tem alguém aqui que se deseja o mal, que quer o mal para si mesmo? Todo mundo se ama, todo mundo se gosta, todo mundo tem um senso de autopreservação, de posição, de misericórdia própria. Então, quando a palavra de Deus fala sobre isso, não está dizendo para você se amar, não. Está dizendo que esse é o critério, é a comparação. Ame o próximo como você se ama. Como você se ama. É o modo, é a forma de você perceber o equilíbrio da coisa. Até quem se mata, irmão, se mata porque se ama. Se ama tanto que tem pena de si. Então, não conheço um indivíduo nessa terra que não tem amor por si próprio. Então, a gente falar para o cara se amar mais do que ele já ama, fica perigoso. Na verdade, a gente se ama e só. É o que ocorre ultimamente. Nós temos vivido um tempo onde a gente tem um senso de autopreservação muito grande. A gente quer se preservar, a gente quer o melhor para a gente. A gente busca as melhores coisas. E esse lance de querer o melhor para a gente não é errado. O que é errado é você deixar de lado o amor. Porque a comparação nos coloca em uma posição de enxergar o outro,
de fazer com que ele exista para nós. Isso é amar. É fazer com que o indivíduo exista para a gente da mesma forma que a gente existe. E não somente a gente existindo, viver para si próprio. Quando esse texto que a gente leu aqui, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, nós temos o entendimento correto do porquê que o amor de muitos está esfriando. Porque o amor procede de Deus. O amor está esfriando porque o amor procede de Deus. O amor não é uma coisa que você vá nutrir de forma solitária. Você não vai produzir amor, você não vai gerar amor. O amor procede, tem procedência, tem fonte, tem origem, nasce de algum lugar. E essa origem, o texto diz que é Deus. Deus é amor. A essência dele toda é amor. E amor é essencialmente entrega. É essencialmente dar. É essencialmente distribuir. É essencialmente viver para. E essa fonte que procede de Deus é justamente a explicação do porquê o amor tem se esfriado. Porque falta Deus. Existe uma carência imensa de Deus nos nossos dias. E não é por falta de religiosidade ou religiões, porque religião tem uma penca dela, você escolhe a gosto. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque você ter uma orientação religiosa não quer dizer nada, absolutamente. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E a ênfase é muito forte, porque ele continua no versículo 8 dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele usou esses dois versículos para falar a mesma coisa, mostrando que a fonte é Deus. E se eu não amo, eu não conheço a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não tenho conexão com Deus. Mas se eu amo, eu conheço e tenho conexão com Ele. De fato que não é possível amar sem ter uma vida de intimidade com Deus. Eu quero abrir um outro texto para trazer um respaldo maior sobre isso, que está em Mateus capítulo 7. Você pode marcar esse 1 João, deixa ele bem marcado. E vamos voltar para Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 21. Mateus 7, versículo 21 até o 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou em teu nome não expelimos demônios? Ou em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, esse texto clássico, forte, intenso de Jesus, revela exatamente aquilo que a gente está lendo aqui. Muito embora nós temos uma tendência muito forte de usar esse texto como pretexto de legalismo espiritual, e a gente usa muito isso porque aqui diz: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Então é fácil o cara ler esse texto e associar: olha aqui, o cara que peca já era, está arrebentado. Mas se a gente for analisar o contexto desse texto, a gente vai perceber que o critério que Jesus adota na explicação desse texto aqui
é um critério relacionado não àqueles que nós julgamos pecadores. A gente tem uma tendência a pegar esse texto e falar, quem pratica iniquidade já era. Mas Jesus ele está aplicando esse texto a um grupo de pessoas que chamam Jesus de Senhor. Senhor, Senhor. E um grupo de pessoas que chama Jesus de Senhor, eu só conheço um, cristão. Só esse grupo chama Jesus de Senhor. Outros grupos religiosos chamam outros de senhores. Tem muitos por aí. Mas esse grupo específico que chama Cristo de Senhor, que julga que pelo fato de chamar o nome de Jesus de Senhor, 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 veja a ênfase, veja a retórica, a reflexão espiritual, a consciência espiritual em Cristo que existe aqui. E essas pessoas não apenas têm uma retórica, uma confissão e uma convicção. Essas pessoas, além de retórica e convicção, têm também determinados frutos, práticas, que nós julgamos coerentes àqueles que creem em Jesus. Eles profetizam em nome de Cristo, expulsam demônios em nome de Cristo e fazem milagres em nome de Cristo. São crentes, irmão. Quem faz isso aqui é crente. Quem expulsa demônio é crente. Quem profetiza em nome de Jesus é crente. Isso é crente. Em nome de Jesus é cristão. Só que a resposta não é a resposta esperada por esse grupo. A resposta, ela é estranha. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. 2 pontos a considerar aqui. O primeiro deles é: nunca vos conheci. A gente leu lá em 1 João capítulo 4, que quem não ama, não conhece a quem? A Deus. Jesus está dizendo aqui: não vos conheço. Apartai-vos aqueles que praticam a iniquidade. Então vamos compreender aqui de uma vez por todas o que o texto está querendo ensinar. Acho que você já deve ter entendido o que o texto quer ensinar. Essa iniquidade aqui é uma iniquidade relacionada à ausência de amor em minhas ações. Não importa o quanto eu grite aqui, não importa o quanto eu pregue, não importa o quanto eu saiba da palavra de Deus, não importa o quanto eu acho que eu pratico a lei de Deus, não importa o quanto eu me abstenha de tantas coisas, não importa que tipo de sacrifício eu faça, não importa que tipo de credo eu viva, não importa absolutamente nada disso. Se não houver amor, eu nada serei. Agora vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 13. Volta lá. Primeiro Coríntios capítulo 13. Agora a gente vai ler aqui no capítulo 13, dos versículos de número 1 ao 3. 1 a 3. E diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gente, essa introdução ao capítulo 13, ela é muito profunda. Primeiro,
ele apresenta o amor como uma coisa principal. Ele faz algumas comparações importantes que nós precisamos dar atenção. A primeira delas é a comparação entre o amor e os dons espirituais. Então ele começa dizendo, ainda que você fale língua de homem e de anjo, você recebeu uma unção especial aí, você fala a língua de anjo, você conversa com anjo, você recebeu algo da parte de Deus. Se você não tem amor, você é como um bronze que soa ou um símbolo que retine. O que é um bronze que soa, irmão? Se eu tivesse aqui uma bandeja, eu faria esse som para você ver. Mas imagina eu pegando a bandeja e batendo ela assim, bem, aquele som estridente, estranho, bem. É um bronze. É um som que não tem sentido. É uma coisa que não tem orientação. É só um bronze. É só um barulho. Essa é a comparação que a palavra de Deus começa. Você pode até ouvir anjo, falar com ele, mas se você não tiver amor, você é um cara que só faz barulho. Só. No versículo 2, ele pega mais pesado, ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ele usa esse dom porque nos capítulos anteriores o apóstolo Paulo orienta que nós busquemos os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, que é um dom excelente. Pessoal, procure, eu quero que todo mundo profetize. Quero que todo mundo busque esse dom de profecia, de profetizar. Então é um dom que é exaltado, e é exaltado no meio evangélico também, de forma muito extensa. A gente ama um dom de profecia, a gente gosta de ouvir uma profecia, né? A gente adora ouvir uma palavrazinha profética, aquela coisa toda. E quando o cara profetiza, a gente exalta, fala, rapaz, esse é o cara, esse é crente, homem de Deus. Nós não temos essa tendência a fazer juízos. A gente sentencia pessoas ao céu e ao inferno toda hora. Falei, esse é bom, né? Esse não, esse aí vai para o céu, se esse não for, eu que não vou. Agora, eu sou melhor que aquele ali está com o pé no inferno. O diabo é companheiro, é brother dele. A gente faz isso o tempo todo. E a verdade é que o dom de profecia, sem o amor, como ele diz aqui, e ainda acrescenta, né? Ainda conheço os mistérios e a ciência, ainda tenho tamanha fé. Ele põe logo o pacote, os melhores, mais poderosos dons, e ele diz assim, eu nada serei. Isso significa que o nosso critério de julgamento é totalmente incorreto. Nosso juízo é absolutamente incoerente. A nossa forma de avaliar as pessoas e a nós mesmos é errada, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. Se a gente fica atento a essas coisas, se você for analisar direitinho, tudo não passa de uma idolatria evangélica. A gente idolatra essas coisas como se elas fossem as coisas mais incríveis do planeta. Queridos, são coisas de Deus, mas se não tiver amor, não vale nada, não serve para nada. Nada sereia forte. Nada sereia forte. E a gente diz isso o tempo todo, aquele ali é profeta. Aquele ali, caramba, a fé daquele cara, meu Deus, se eu tivesse a fé daquele cara, eu ganhava o mundo. E a gente idolatra essas coisas. E não compreende que todas essas coisas são ferramentas para um único objetivo, para um único propósito, para uma única orientação, mas depois eu chego lá. Vamos continuar aqui no versículo de número 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. No primeiro, a gente viu uma relação entre os dons espirituais e o amor. No segundo, nós vemos aqui os dons sociais e o amor. Porque um outro aspecto que entre nós
não apenas cristãos, mas entre qualquer pessoa, é que o aspecto humano, social, ele é muito exaltado entre nós como uma coisa digna. A gente exalta aquele irmãozinho ajuda ali os pobres, aqueles ali fazem obras sociais, aqueles ali realmente auxiliam. Isso a gente tem uma tendência muito grande de gerar uma expectativa e um juízo positivo acerca dessas pessoas. Entenda uma coisa, querido, tudo isso aqui, nada disso aqui é errado do ponto de vista de Deus. O que eu estou querendo mostrar é que todas essas coisas fazem parte de algo maior. Não adianta nada você dar todo o dinheiro que você tem para os pobres, achar que está fazendo uma coisa boa. Porque eu vou dizer um negócio, tem gente que faz isso esperando receber aplauso. Tem gente que faz isso esperando receber glória. Tem gente que faz isso de verdade, irmãos, de verdade, querendo receber reconhecimento, entregando tudo, dando tudo, e ele pega pesado. Ele fala ainda que você deu seu corpo para ser queimado, né? Aqui ele pegou pesado. Uma coisa é você dar o seu dinheiro. Tem gente que não põe a mão no bolso para dar nada, mas aqui ele pega pesado, ele fala ainda que você deu o seu corpo para ser queimado. É a vida. E quando eu falei que tem suicida que dá a vida esperando reconhecimento, que na cabeça dele falou assim eles vão me amar e vão ver quanto que eles me desprezaram. E fazem isso por pura carência e por puro desejo de serem notados de alguma forma. Carência. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o amor é a coisa principal. O amor, na verdade, é a única coisa que vai subsistir na eternidade. Fé, esperança e amor. A pergunta que eu faço a você hoje, em nome de Jesus: o que você anda acumulando na sua vida? Propriedades, bens, currículo, história. Você tem muitas histórias para contar, mas será que ainda existe amor aí dentro, nesse coração? Será que ainda existe amor aí dentro? Irmãos, isso aqui é tão sério, porque se nós não conversarmos sobre isso de uma forma objetiva, consciente, séria, honesta, se a gente não colocar a mão na nossa consciência, no nosso coração, e falar: amor, cadê você? Ainda tem alguém aí? Coração, ainda tem alguém aí? Ou está oco, está vazio? Ou está cheio de ego? Ou está cheio de contos para minha própria exaltação? O que existe aí dentro, irmão? O que está aí dentro? O que você tem edificado na sua história? Qual é o foco da sua vida? Qual é a essência das construções na sua história e na sua vida? Hoje é tão fácil, a gente às vezes conversa com crentes e eles dizem assim: eu não perdoo, não posso perdoar um safado desse. Eu vejo assim, com tanta naturalidade, as pessoas simplesmente matam as pessoas, assassinam as pessoas, e são crentes. Eles adoram, eles leem a Bíblia, eles fazem obras sociais, eles entregam suas esmolas, eles fazem coisas bonitas, coisas dignas de exaltação humana, mas da mesma forma e com a mesma facilidade com que eles fazem todas essas coisas e nutrem todas elas, eles não perdoam, eles não oferecem outra face, eles sofrem perda, mas eles não são capazes de dar a túnica quando levam a capa, eles são incapazes de andar uma milha quando são forçados, andar duas quando são forçados a andar uma. O que eu estou querendo mostrar, irmãos, que existe um evangelho de Cristo, de amor. E existe um outro que é um cacuete de evangelho, mas que não passa de uma mentira,
que não passa de um engano. E a gente sente o máximo quando a gente faz uma coisa certa. Vim no culto, pastor. Eu vim. Cheguei no horário. Preguei. Evangelizei. Expulsei demônios. Uau! Fiz coisas incríveis. Orei e a pessoa foi curada. Acho que Deus está do meu lado. E a gente esquece de cuidar daquilo que é mais importante dentro de nós. Como é que anda o amor aí dentro? Como que anda o amor aí dentro? Como que anda o seu nível de amor pelo próximo? Porque eu vou dizer uma coisa, querido. Não importa qual é a patente espiritual que você tenha, qual é o cargo ou função eclesiástica, não importa se você é pastor, presbítero, diácono, obreiro, recém-convertido, seja lá o que for, não importa isso. Se não houver amor, não valeu a pena. Você não vai levar absolutamente nada desse mundo, exceto o amor. Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre isso. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? E a gente dá outras histórias para isso. Perseverar firme, irmão. Fica firme. Ficar firme em quê? É para ficar firme em quê? É para ficar firme no amor, quebrantado. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem aproximadamente 1 ano e meio que eu venho pregando sobre amor. E claro que eu estou pregando amor primeiro para mim. Depois para você. Primeiro para mim. Por que eu estou pregando para mim há 1 ano e meio atrás? Basicamente sobre isso. Porque eu descobri que nós evangélicos, nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é verdade. Se a gente perguntar aqui para qualquer um de vocês, você acha que isso é certo? Todo mundo vai dizer, claro que é. Eu também vou. Só tem um probleminha. Fazer o que é certo tem uma diferença. Existe um espaço, um abismo, que a gente não acredita que ele exista. Entre saber o que é certo e fazer o que é certo, existe um grande abismo. E eu entendi o quão difícil é amar. Irmãos, é difícil demais. Não é fácil, não. Quando alguém te ofende na rua, você faz o quê, irmão? Parte para cima. Depois você ora por ele e convida para a célula. Quando alguém tira a sua dignidade, o que você faz, irmãos? Se você for muito crente, você vai orar com raiva, né? Deus tem que aprender, esse indivíduo tem que, né? Se você não for muito crente, você vai xingar ele com referências bíblicas, esse amalequita, esse filisteu, né? Vai usar termos bíblicos para designar o indivíduo. E eu vou dizer uma coisa, cara, é fácil amar quem ama a gente, quem dá tapinha nas nossas costas, é fácil amar nossa família, nossos amigos, e a gente fica curtindo isso, achando que é o cara, que é o tal. Isso não serve para nada. Agora, quando você ama quem te odeia, quem te critica, quem não vai com a tua cara, quem não te compra, isso mexe com uma coisa que se chama ego, orgulho, vaidade. Eu tenho repetido aqui, o grande mal do homem chama vaidade. Vaidade, 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 vaidade. A gente é vaidoso demais. Até quem não se veste bem é vaidoso, irmão. Até quem se veste mal tem uma vaidade, né? Ele quer ser o mais feio dos feios. É uma vaidade. O mais feio aqui sou eu. Ó, esse posto é meu. Eu vejo que não tenho. O mais esculhambado aqui, esse é o meu posto. Vaidoso, né? Vaidoso também.
tudo gira em torno da vaidade. Quem se veste bem, quem não se veste, tudo é vaidade, irmão. Tudo é vaidade. E no Evangelho a vaidade é muito grande. Muito grande. O problema é que a vaidade não vai levar você a lugar nenhum. Somente a construir uma redoma de amor, uma teologia própria, e achar que está tudo bem, quando não está nada bem. O ser humano foi feito para deixar de lado esse senso de vaidade própria, esse ego pessoal, e se tornar um esculhambado no quesito autoimagem. O homem de Deus não pode enxergar-se no espelho, tem que tentar enxergar Cristo. Tem que buscar com toda a força enxergar Jesus. Por quê? Se ele não enxergar Jesus, ele vai tentar lutar pela sua vida de todas as coisas. Ele vai tentar lutar pelo dinheiro dele, pela dignidade dele, pela reputação. O nome feio esse. Reputação. Dentro dele tem vários nomes feios. E ele inteiro é feio também. Esse negócio de você ter uma reputação é uma praga. É uma praga principalmente para cristão, para evangélico. Porque ele constrói uma carreira evangélica e ele tem uma reputação, uma desgraça completa. Porque se o cara fizer isso aqui de erro, ele não vai conseguir admitir o pecado dele. E sabe o que acontece com quem não confessa pecado, irmãos? Você sabe. Por essa razão, construir uma reputação evangélica é o pior problema que você arruma na sua vida. Pior problema. É melhor não ter reputação nenhuma. É melhor ser esculhambado. É melhor ser escrachado. É melhor não ter nenhum senso de amor próprio. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que pesa, porque existe dentro de nós uma natureza que tenta se preservar. Mas o conhecimento de Deus é justamente o inverso disso. É quando, ao invés de você tentar se preservar, deixar que Cristo te preserve. E aí a gente vai encontrar muitas referências na palavra de Deus que se completam, que se casam. Como, por exemplo, agindo Deus, quem impedirá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o Senhor quem justifica? Você está preocupado com o quê? Com o juízo das pessoas? Com o que elas dizem? Com o que elas falam? Com o que elas pensam? Ou está preocupado com o que Deus pensa a seu respeito? Se é Deus quem justifica você, se é Deus que te justifica, irmãos, esquece o resto, tudo é bobagem. Viva para Deus, seja de Deus. Quando a gente entra dentro desse conceito do conhecer a Deus, e as pessoas serão julgadas por conhecer ou não a Deus, é justamente isso. Quem ama, conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E por essa razão, e consequentemente, não pratica a vontade de Deus. É praticante de iniquidade. É praticante de iniquidade. Ainda que pregue, ainda que expulse demônio, ainda que seja politicamente, evangelicamente correto, é iníquo. Porque não nutre amor dentro de si. Não ama. O que ama, vive o evangelho integralmente. Porque o que ama, perdoa. Aqui no versículo, no capítulo 13, vamos ler aqui, melhor do que eu ficar falando, vamos ler a palavra. Capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, até o versículo de número 8. 7, 4 a 7. O amor, olha só, veja essas características do amor. O amor é paciente.
Você anda com paciência aí, irmão? É benigno. Você é bondoso? O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse último versículo, então, é mais grave ainda, né? Porque os crentes de hoje não querem sofrer com nada, né? Querem crer em tudo, mas não sofrem com nada, não creem em nada, não esperam por nada e não suportam coisa nenhuma. São intolerantes. O amor é tudo isso. O amor é a expressão verdadeira do Evangelho de Cristo. Quando você vê a vida de Jesus e o enxerga indo para a cruz do Calvário, você está enxergando uma vida de evangelho, uma vida de amor. O que Jesus, as reações de Jesus, o calar a boca, o ficar quieto, não se defender em hipótese alguma, isso é amor. Simples assim? Com certeza que não. Claro que não. Pastor, deixa de hipocrisia, isso aí é impossível. Então, irmãos, olhe para mim, preste atenção. É impossível para quem não conhece a Deus. Mas para quem conhece a Deus e entra na eternidade, na presença dele, isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não busca a Deus, não. Você não vai experimentar o amor. Busque a Deus, você vai experimentar o amor e vai crescer nele.